Desabastecimento de diesel e montanha-russa dos preços combustíveis. O que está acontecendo, minha gente? Que maluquice é essa? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso, comigo Adriano Paranaíba, seu podcaster conversando sobre transporte, mobilidade, logística. Mexeu, a gente está falando aqui no nosso podcast. E essa semana, que episódio eletrizante! Eletrizante é porque vocês não veem, é porque vocês não veem os bastidores de fazer um podcast quando a gente resolve pegar um tema atual. Então a gente pegou a pauta, porque semana passada rolou aquele bafafá, aquela fala, conversa, desconversa de se vai faltar diesel, não vai faltar diesel. E o Ministério da Energia fala que está tranquilo, e a Associação de Importador de Combustível fala que o diesel acabou, e vários estados falando que acabou, outros que não acabou. Então assim, virou uma bagunça. A gente montou o episódio, montamos a pauta, falamos dos preços, aí na virada da gravação, rapaziada, a Petrobras muda tudo. Então vamos entender o Paranauê, a maluquice que está acontecendo com a questão dos combustíveis no Brasil. Vamos então dividir em dois pontos. Primeiro, falar especificamente do diesel e da política de preço de combustíveis da Petrobras. A política de preço da Petrobras, e as duas coisas vão se interligar lá no meio aqui do episódio, que é o seguinte. A política de preço da Petrobras, até então, que nós adotávamos, era o que nós chamamos de PPI, Preço de Paridade de Importação, né? Prática, né? Que a gente, que seria o correto. O que é o correto? Já estou fazendo spoiler, né? Por que é o correto? Porque é o preço do produto lá fora, né? A gente vai pagar o preço do petróleo, né? E aí, quando que surgiu essa política? Essa política ela surgiu lá com o governo Temer, porque até então nós tínhamos uma política de subsídio de combustível que levou a uma tragédia econômica muito grande, prejuízos exorbitantes na Petrobras. O governo Temer foi lá e manteve e criou o sistema de paridade de preços internacionais. Na sequência, o governo Bolsonaro seguiu com a política de paridade de preço internacional, e na virada do governo atual, né, o governo Lula foi lá e falou assim: não tem que ter paridade de preço internacional, coisa nenhuma, nós temos. E é uma discussão sempre recorrente, né? Eu sempre participei de programas de televisão, de rádio, a discussão sempre é essa: mas a Petrobras é nossa, ela podia subsidiar, ela podia usar um colchão ali, porque a gente não pode ficar à mercê do preço dos gringos, dos yankees, dos imperialistas, né? Aquela choradeira toda que o pessoal faz. Então o pessoal achou agora que o correto seria isso: a Petrobras gasta a gordurinha dela lá e faz um subsídio e faz aí uma defasagem do preço do combustível para não colocar no Brasil, né, para não internalizar as oscilações dos preços dos combustíveis, tá joia? Então, até isso daí era uma política que, né, quando se criou a Petrobras, o objetivo era esse, né, a estatal, para justamente proteger o mercado brasileiro, né, das oscilações do preço internacional. Nunca deu certo. Desde Getúlio Vargas essa ideia sempre deu errada. Petrobras sempre envolvida em escândalos, em problemas de fraude de balanços, né, em desvio de recursos. Então tudo isso daí, porque isso daí sempre faz com que a empresa não seja, o uso da empresa seja um uso político, né, populista. Então a política de preço foi abandonada, de paridade internacional, e o governo brasileiro, né, quis ali na marretada baixar o preço do combustível. Qual que é o grande problema? É que entra a história do diesel. Qual que é o grande problema do governo abaixar o preço na marretada? Ou seja, a Petrobras falar o preço que quer vender aqui dentro e ela fica aí com essa defasagem. O problema é que nem todo combustível produzido brasileiro. Então, por exemplo, vamos pegar o diesel. 25% do diesel que é consumido no Brasil é importado. A gente precisa importar 25% do diesel. Então, imaginar que se a Petrobras tivesse 100% da produção de produção refino, todo o diesel do Brasil viesse da Petrobras, ela conseguiria sim controlar os preços. Ela abaixava o preço, os preços abaixavam para todo mundo. Mas qual foi o grande problema do diesel? O problema do diesel é que, recentemente, esses
poucos 6 meses de governo, a Petrobras já está acumulando 30% de defasagem do valor do diesel que a Petrobras vende comparado com o mercado internacional. Isso faz com que? Isso fez com que houvesse uma estagnação das importações dos 25% de diesel que a gente precisa. Ou seja, com isso fez com que 25% do mercado deixasse de existir. Porque não faz sentido o cara importar um combustível mais caro do que o que a Petrobras está vendendo lá no varejo. Então você matou uma série de negócios e isso fez com que a escassez surgisse, né? Controle de preços a preços abaixo do preço de mercado sempre geram escassez. Isso aí, gente, está lá no livro de Introdução à Economia. Todo livro de Introdução à Economia fala que você subsidiar, baixar o preço, escolher um preço máximo abaixo do preço de mercado vai gerar escassez e é o que está acontecendo. A gente tem relatos que já está faltando diesel, restrição. Então, é outra coisa que é importante, é defasagem, não é subsídio, é outro ponto, né? A gente falou, se a Petrobras fosse dona de 100% do mercado, ela poderia subsidiar. Como ela não é dona, ela faz defasagem nos seus preços e os outros 25% ficam à mercê. Então, não tem subsídio para esse pessoal também. Então, você acaba quebrando você acaba restringindo a cadeia de oferta. Então, as transportadoras não estão conseguindo oferecer todo o diesel, porque não tem diesel disponível, né? Então, esse é o primeiro grande problema, né? O segundo problema é que esse problema da Petrobras não ser a dona de todo o combustível produzido no Brasil, né? E a questão dos preços internacionais, por exemplo, a gente sempre teve problema de oferta de combustível no Brasil. Por exemplo, vamos lembrar, ano passado, 2022, nós tivemos um risco, né? Primeiro semestre o pessoal vai acabar diesel, tá tendo guerra da Ucrânia com a Rússia e tal, não sei o que. O que aconteceu? Essa fatia de mercado, né, que importava, o que eles fizeram? Eles se anteciparam, né? E fizeram o quê? Eles aumentaram os estoques para se prevenir, para não faltar combustível no segundo semestre, que foi exatamente o que aconteceu. O que está acontecendo agora? Como o problema é um preço interno, eu não consigo estocar, eu não consigo comprar para estocar, para abastecer. Então, esse é um outro ponto. Então, como é uma cadeia muito concentrada na mão da Petrobras, a cadeia é muito verticalizada, mas ainda tem gaps, a Petrobras não consegue atender todo o mercado, toda política que a Petrobras sinalizar de forma errada, ela vai atrapalhar muito o mercado. André, mas são só 30%. Cara, imagina 30% a menos dos caminhões nas estradas, 30% a menos do alimento entregue na casa das pessoas, 30% menos ônibus nas ruas entregando. Então não dá para falar assim, é só 30% do mercado. Não, cara, é muita coisa, tá? Então, já tem estados falando que está faltando combustível no Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esse é um problema grande, está faltando combustível. Esse é um fato geral. Outro problema grande, né? E aí vem a questão da importância do preço, né? A paridade internacional do preço é importante, por quê? Porque o preço mais alto internacional está falando que o produto está escasso. Então, se o produto está escasso, é uma sinalização. Olha só a oportunidade que a gente está perdendo, né? A gente fala aí de vamos parar de poluir o mundo, vamos parar de consumir combustível fósseis. Então a Petrobras tinha que deixar o preço vir alto mesmo para as empresas, pessoas buscarem alternativas ao uso do combustível fóssil, de certa forma, né? Quer incentivar as pessoas a andar de bicicleta, né? Pô, então deixa sentir no bolso que a gasolina está alta para você mexer ali, empresas de ônibus, pensar em usar biodiesel, ônibus elétricos, sei lá o que for. Mas sim, vejam como a gente quando manipula o preço de mercado, você traz um problema muito grande porque você distorce a informação disponível e impede, por exemplo, que novas tecnologias poderiam estar surgindo. O gás natural poderia estar sendo explorado, gás natural no Brasil, para substituir o diesel em caminhões e ônibus? Sim, mas enquanto o governo baixa o preço na marretada lá do diesel, então não tem por que a gente querer economizar um determinado bem se o governo me garante ele. O governo garante o preço. Ao garantir o preço,
você nem sempre tem aquele produto sempre disponível, porque no caso do combustível, no caso especificamente do diesel, nós estamos vendo que está faltando sim, né? E aí isso é um problema grande, né? Nós temos aqui um relato da Juliana Martins, diretora do Sindicato das Empresas de Transporte, Carga e Logística de Minas Gerais, falando assim, uma transportadora que consome 10 mil litros de diesel por dia, por exemplo, está recebendo 5 mil. A gente está tendo que fazer uma seleção de quantidades para tentar ver se isso acontece num período, né? Vamos tentar trabalhar dessa forma. Infelizmente o mercado interno não está suprindo nesse momento, especialmente o diesel S10. O diesel S500 ainda tem uma quantidade, mas o S10 está faltando muito. Olha a importância desse relato, olha a outra distorção de mercado. Vocês sabem a diferença do diesel S10 e S500? O diesel S10 significa que ele tem 10 partículas por milhão de enxofre. O S é de enxofre, lá na tabela periódica, lembra? E S500 é 500 partículas de enxofre por milhão. Então, olha só, se o combustível mais limpo, que polui menos, está faltando mais e o outro não está faltando tanto, o que as pessoas estão consumindo mais? Estão consumindo mais o que polui mais. Vejam que uma política errada da Petrobras não só está trazendo escassez do produto, como está incentivando a usar um combustível que vai poluir mais as ruas da cidade, as nossas rodovias. Então, olha como é que é a tragédia anunciada. E para não dizer aqui que eu estou só no processo de ficar falando mal, de que isso vai dar errado, é que no dia de hoje, dia 16, né, a Petrobras, na verdade ontem, Petrobras anunciou na terça-feira um aumento de preço da gasolina e do diesel para distribuidoras válidas a partir de hoje, quarta-feira. A gasolina vai ter um aumento de a gasolina vai aumentar 41 centavos, ou seja, se na Petrobras aumentar 41 centavos, vai aumentar muito mais na bomba, e o diesel vai subir 0,78 centavos lá na Petrobras. Na bomba vai aumentar muito mais. Olha a nota da Petrobras. O valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis, margem de lucro, distribuição e revenda. Apesar das altas, a companhia diz que até aqui em 2023 a variação acumulada nos preços de combustíveis apresenta uma redução de 15 centavos por litro na gasolina e de 69 centavos por litro para o diesel. Então veja, o que o governo quer é usar a Petrobras como uma narrativa de que está fazendo tudo errado, né? Está fazendo de tudo para manter o preço mais baixo que o governo anterior. Então assim, estão usando a Petrobras, e aí aqui nós temos que concordar com o sempre eterno Roberto Campos, que dizia que no Brasil a empresa privada é aquela controlada pelo governo e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Então, empresa pública no Brasil é só para interesse político e populista. Eu estava gravando episódio, só para vocês terem uma ideia de como é que são as coisas. Eu estava gravando episódio falando assim, eu não sei até quando a Petrobras vai conseguir segurar essa política de preço. Por quê? Porque se ela não está recebendo dinheiro do governo federal, ela está tendo que sangrar no caixa. Ela está tendo que pagar essa conta. Essa diferença aí, que está aí uma defasagem de 30%, ou seja, para cada litro que ela compra, ela paga 30% do bolso dela, em vez de estar recebendo, ela acaba, vamos ver até onde tem o caixa. Então eu estava terminando de gravar o podcast e aí sai a notícia de que a Petrobras já pediu arrego, ou seja, a política falhou. Essa política de fugir da paridade de preços internacionais falhou. Eu acredito muito que o governo vai, de pouquinho, né, vai voltar à paridade de preço internacional, porque ele viu que ele não dá conta de fazer essa brincadeira, vai pôr o nome disso em alguma política de desenvolvimento, alguma coisa assim do gênero, ou o pior cenário, o governo pode realmente assumir uma postura de que vai subsidiar a Petrobras e voltar a segurar esses aumentos de preço de combustível, segurando via subsídio, o que vai ser também muito ruim para nós aqui do Brasil, né? Porque a gente poderia estar, porque a Petrobras vai estar realmente enfrentando vários problemas aí de caixa. Olha só, a solução já foi tomada há um tempo atrás, mas foi abandonada pelo CAD. O CAD fez um termo, né, de cooperação com a Petrobras, de desverticalização da Petrobras, né? Ou seja, a Petrobras se desfazer de várias empresas que
que estão verticalizadas dentro do processo, a gente diminui a participação da Petrobras. Por quê? Porque se uma empresa toma uma decisão errada como essa, e ela tem 70% do mercado, ela atrapalha o mercado todo. Se uma empresa só tem 20% do mercado e ela toma a decisão errada, as outras empresas vão conseguir abastecer, superar essa falta de abastecimento que essa outra empresa fizer. Então, o problema está nas mãos do CAD. O CAD, infelizmente, sinalizou recentemente de que a gente só fez aquele acordo com a Petrobras por pressão política, né? Tudo vai na conta do Bolsonaro agora. Se tudo deu errado, né, vão colocar na conta do Bolsonaro e o caminho é esse. Então o CAD já amarelou. Não vamos ter aí uma sinalização da Petrobras ser desverticalizada, né, acabar com essa interferência demais da Petrobras no mercado, porque esse é o problema, né, pessoal? Ela nem é dona do mercado todo, mas ela é grande o suficiente para atrapalhar o mercado nas suas decisões. Então, o que nós temos no episódio de hoje foi isso, essa novela, esse carrossel, essa montanha russa que a gente não sabe mais até quando o governo vai conseguir se segurar, porque que ele não fez esse aumento, né, de 78 centavos para o diesel e 41 centavos da gasolina, não está suprindo o deságio até então praticado pela Petrobras. Então a Petrobras está subindo o preço do combustível e ainda amargando prejuízo nas operações. Então essa novela não está perto de acabar. Essa novela tem um caráter ideológico muito grande por trás dela, porque essa coisa de controlar o preço dos combustíveis é importante para controlar a inflação e é importante na questão da narrativa de dizer que está vendendo combustível mais barato do que no governo anterior. Tudo que o governo agora quer fazer é falar que é melhor do que o governo anterior, seja estando melhor ou não, e seja o preço que for. E isso é o problema, porque tem conta que chega rápido. Eu me enganei. Eu achei que ia demorar um tempo, mas não demorou um dia, cara. Eu estava gravando o podcast, demorou um dia, a Petrobras já viu que tinha feito merda e subiu o preço dos combustíveis. Não tem como a gente agir contra as leis da oferta e demanda, né? A lei da oferta e demanda, teoria econômica, tem jeito de fugir não, meu amigo. Porque é o mundo real, é a realidade, tá joia? Vamos acompanhando aqui no nosso podcast. Esse não é o primeiro e nem vai ser o último episódio falando de combustível. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte relacionada ao preço do diesel. A gente não sabe até onde esse aumento de preço do diesel pode efetivamente aquecer as importações de diesel. A gente não sabe se esse aumento vai ser suficiente e politicamente vai ocorrer um desgaste gigantesco. Eu prevejo até uma demissão do presidente da Petrobras se semana que vem falar, ainda está faltando diesel, eu tenho que subir mais. 2 aumentos de diesel na mesma semana é um desgaste político muito grande e no final das contas só representa uma única coisa. Esse governo é uma bagunça. Esse governo não sabe o que quer, é só revanchismo, é só querer ser melhor do que o governo anterior, não tem projeto de Brasil, não tem propósito, a Petrobras não tem propósito nenhuma, só de voltar a ser o que ela era no passado, e no passado não glorioso, mas no passado inglório de petrolão, né, de corrupção, de uso político da máquina pública para interesses privados. Então, nós só temos, infelizmente, um cenário muito ruim. E olha, pessoal, só 6 meses, tá? Nós só temos 6 meses de governo, de política de preço de combustível. Ainda tem 3 anos e meio. Será que o Brasil aguenta um governo que não sabe o que quer? Muito pelo contrário, ele sabe o que quer. Repetir o passado que deu muito, mas que deu muito errado no passado. Galera, o episódio de hoje foi isso. Como eu falei, esse assunto vai voltar várias vezes. Não se esqueçam de curtir o episódio, convidar aquele seu amigo, marcar nas redes sociais. O importante, vocês que estão escutando e vendo nos podcasts, principalmente Spotify. Agora Spotify, além de áudio, tem um vídeo também, né? Não é só no YouTube que você pode ver o Transportar é Preciso, no Spotify também, no Amazon Prime, no Amazon, em várias outras plataformas. Você que escuta em plataformas de podcast, favorite o nosso podcast, porque toda vez que a gente gravar um episódio novo, você recebe lá o sinalzinho, a sinetinha toca lá, favorita lá no YouTube, favorita lá
dentro da página da nossa produtora, da Runabout Production, que é quem produz o podcast Transportar é Preciso, também para quando a gente colocar um episódio novo, o YouTube te avisar que tem episódio novo. Agradeço a audiência de todos, compartilhe com seus amigos e galera, é isso daí. Um forte abraço, até o nosso próximo episódio, a próxima semana. Lembrando que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, moçada. Tchau, tchau.